Esse vídeo é para que você entenda como é a sua força interna, a sua circulação, os seus hormônios, de onde vem a produção dessa natureza feminina. Existe um conceito básico para a medicina chinesa que é chamado Yin. E aí, preste bem atenção nesse vídeo, assista de uma forma tranquila, porque eu vou te apresentar uma outra cultura, uma outra medicina, que é a medicina chinesa. Uma forma diferente de analisar a saúde. E se você não abrir a sua mente para um novo conceito, vai ser difícil você compreender. E realmente é um conceito de muito valor. Entendendo o que significa essa natureza Yin, você vai se observar melhor. Então, nós somos constituídas de duas forças. O Yin é esse escuro. E o que é exatamente esse Yin para o oriental? O Yin é o mais denso, é o frio, a noite, por exemplo, é o Yin. E a mulher, ela tem a natureza mais próxima do Yin. Exatamente por quê? Porque a mulher tem uma fisiologia diferente. Isso para o oriental é chamado Yin, ou frio, denso, que acolhe, que retém. E dentro dessa natureza mais fria, essa natureza que corre para o interior, a mulher ela é mais sensível, ela acolhe mais e ela tem esses ciclos. A primeira menstruação, que é a menarca, que está aí no segundo ciclo da mulher, próxima a 14 anos, ela tem um ciclo menstrual, ela pode apresentar uma alteração próxima a esse ciclo, que é a TPM. O ciclo menstrual é fisiológico, é importante que ele ocorra iniciando próximo a 14 e finalizando próximo de 50 anos. Porque a mulher tem que respeitar esses ciclos. A mulher que respeita bem, tem fertilidade, né? Mesmo que algumas mulheres não queiram engravidar, a capacidade de ser fértil é o Yin, é a força que ela tem. As mulheres que não engravidam, que não conseguem engravidar, estão com essa natureza frágil, estão enfraquecidas. E a menopausa também é um ciclo natural. Se você passa por esses ciclos de forma harmônica, significa que você tem um Yin forte. Assim analisa o oriental. Então a mulher, ela não é tão Yang. O que é Yin, o que é Yang? O Yang seria a força oposta. Então aqui eu represento o Yin e nesse claro eu represento o Yang. O homem é mais Yang. Por quê? Porque o homem é mais quente, é mais prático, ele não engravida, ele tem outros hormônios, né? Ele tem a ejaculação, a fertilidade está voltada aí para a próstata. Então toda a função hormonal do homem é diferenciada, porque ele é mais quente. A mulher, por ter natureza Yin, ela tem esses ciclos que devem ser mantidos a cada 7 anos. Então, a mulher ela vai amadurecendo, se desenvolvendo e depois envelhece depois do 10º ciclo. Então, 7, 14, 21, 28, 35. A cada 7 anos nós mudamos. E isso é muito natural. Mas quando a mulher adoece, em geral, é porque ela resseca. Ela perde Yin. Ela perde mais do que o natural. E eu vou representar para você, para que fique uma analogia mais clara. É muito comum a mulher de hoje, ela acelerar demais. Então, quando eu acelero, essa força masculina, ela invade. Porque a força que eu tenho para acelerar vem da natureza Yin, que é o sangue. Então, nós sangramos mensalmente até a menopausa. É um ciclo fisiológico e deveríamos manter a menstruação, que é a época que o endométrio, o tecido interno do útero, se refaz para que haja ovulação. E se você acelera demais? Então, nós
Temos a força masculina, que é o lado mais prático, mais quente, mais agressivo, que é uma força natural. A mulher, ela tem a masculinidade e tem o lado feminino. Mas o mais importante desse vídeo, nós somos predominantemente predominantemente femininas. E quando nós invertemos essa relação, nós aceleramos demais. Então hoje você observa a mulher dorme menos, tem mais atividades, porque cresceu muito profissionalmente. Então come menos, dorme menos, tem mais ansiedade, tem menopausa precoce, insônia, irritabilidade e até depressão. Primeira alteração que ocorre para que inicie essa desarmonia e essas enfermidades é a redução do feminino. Raquel, mas de uma forma prática, como eu vou observar se meu yin, que é meu sangramento, meu lado feminino, a mulher, o que é yin? Como eu vou observar se meu yin está fraco? A mulher é mais sensível, isso não sou eu que estou falando, a medicina chinesa fala milênios, porque nós sangramos, engravidamos, temos uma outra relação, temos hormônios responsáveis pela fertilidade, pela puberdade. Isso é yin. E isso nos torna mais sensíveis, temos mais a capacidade de acolher. Até a menopausa, em geral, a gente sente mais frio que o homem e esse ciclo menstrual. Aqui eu poderia citar outros exemplos, mas eu coloquei o básico para que você observe como o oriental analisou o que é yin. Então hoje a mulher, ela tem dificuldade de mostrar emoção, porque está mais prática, mais acelerada, trabalhando muito. Ela tem dificuldade de se colocar, a gente tem várias pacientes com depressão, nódulos, cistos, miomas, porque não falam. Então, quando você reprime, tem uma máxima que fala, a emoção reprimida acelera a circulação. E as 100 enfermidades vêm da emoção. O Lin Shu, que é um livro, que é parte do Imperador Amarelo, o livro clássico da medicina chinesa, a parte teórica das citações ligadas à saúde, fala as 100 enfermidades vêm da emoção e a mulher, quando acelera, ela diminui a circulação interna, ela enfraquece. Por isso, a retenção da emoção é o mais importante para acelerar o corpo. Então, como eu observo, Raquel, se meu equilíbrio foi alterado, se eu tenho um pouco yin, eu vou sentir mais calor, muito calor durante o dia, eu vou ter o ciclo menstrual irregular, menopausa precoce, não vou respeitar esses ciclos naturais, então a mulher ela pode parar de menstruar com 35 ou com 42, e aqui vem enfermidades, depressão, secura, queda de cabelo, por exemplo, são alterações que mostram que a mulher está hiperaquecida, insônia. A insônia, basicamente, é a deficiência de yin. Então, eu acelerando, eu consumo e aí eu fico mais prática, menos sensível, não tenho paciência, sempre irritada e o ciclo começa a ficar irregular. Aí eu menstruo um mês, não menstruo no outro. O ciclo menstrual é um grande sinal de saúde. É muito importante que ele seja de 25 em 25 dias ou 31. Ele pode antecipar ou atrasar um pouquinho, mas não ficar um mês sem menstruar. São mulheres que estão muito ressecadas. Eu vou apresentar daqui a pouquinho para você soluções básicas para que você acalme esse calor interno. Aumente, volte a recuperar aí a sua natureza feminina e possa menstruar, chegar na menopausa na idade correta e chegar a 60, 70, 80 anos bem. A mulher adoece principalmente porque perde o yin. E a análise básica para saber se você está perdendo o yin é como você se sente. Acorda cansada,
muito irritada, dorme pouco, não tem apetite e está com alteração no ciclo menstrual. São alterações graves que mostram que você está ferindo a sua natureza feminina e eu vou apresentar aí dicas básicas para que você se preserve e não envelheça antes do tempo. Para que você analise a sua natureza, para que você traga esse yin de uma forma mais prática, é importante você observar o seu dia a dia, o seu corpo. Que tem mulheres que param de menstruar e nem lembram um dia, ficam 2 meses sem menstruar e não sabem exatamente quando parou. É muito importante que você saiba quando foi o início da menopausa. Essa fase está associada a alguma época de muito estresse, porque esse conceito do yin, ele pode se tornar muito prático se você se observa. Então eu ensino as minhas pacientes a olhar para o corpo, a olhar para a emoção. Quando você parou de menstruar, foi algum trauma? Para o oriental, a emoção está diretamente ligada ao órgão, porque ela é produzida a partir da síntese interna do órgão. Então, a mulher muito sobrecarregada, ela tem que ser yang, ela tem que ser mais agressiva. E aqui eu queria parar um pouquinho para que você entenda que o meio de hoje cobra a masculinidade na mulher. Que nós temos que ser mais pontuais e a força masculina é fundamental para a mulher. Não é uma análise contra a força masculina. Apenas sermos predominantemente femininas. Porque quando a gente tem que resolver algo de uma forma mais agressiva, se colocar, apresentar uma palestra, se defender do ex-marido, né? Ir na polícia, são questões que você tem que ser prática. Tem momentos da vida que você não pode ser super sensível. A vida cobra que você expresse o lado masculino. Isso é altamente digno, legítimo. A questão é se você está se abrindo com uma amiga, se você está num terapeuta, se você está num ambiente familiar, um ambiente seguro, acolhedor, conversando com o irmão. Aí a gente precisa liberar nosso lado yin, nosso lado sensível, nosso lado delicado, se expor, saber exatamente o que você gosta, o que você não gosta, preservar o que você ama. Isso é muito feminino. A mulher, ela gosta de cuidar, ela gosta de acolher, ela tem uma doçura diferente do homem. E perder essa capacidade de ser doce, de ser sensível e delicada, está adoecendo muitas mulheres. Porque a conta chega. Em chinês tem uma frase que a vida é como alfândega, tudo sempre é cobrado o peso que colocamos em cada fase da nossa vida. Então essa conta vai chegar. Se você foi contra o seu lado feminino, se você não chorou na hora que você precisava, não tirou a guarda, não mostrou a sua fragilidade, porque ninguém é forte. Forte e fraco são parte da mesma moeda, né? Às vezes você está mais forte e às vezes está mais frágil. Quem sabe ser frágil na hora certa também sabe ser forte quando precisa. Então, voltando para o lado feminino, para que você analise se você está nesse padrão aqui, se você perdeu o seu yin, você tem sintomas como muito calor, é um sintoma comum da deficiência de yin, principalmente à noite, principalmente quando começa a escurecer, você fica irritada. Aí tem algum desses sintomas. O câncer não necessariamente é a deficiência de yin, porque o câncer, ele é uma estagnação de sangue, mas a deficiência de yin deixa a mulher mais vulnerável a doenças graves. Então, nódulos, câncer, miomas mostram que tem emoção presa. E a emoção presa consome o yin. Então, se você tem ou já teve sintomas de massa no corpo, nódulo na tireoide, mioma, cisto de ovário, significa principalmente que você passou por traumas ou por dificuldades emocionais e você precisa digerir, aceitar e ultrapassar melhor essas questões pessoais. E aí depois vem a menopausa precoce, insônia, depressão e cansaço extremo.
são sintomas que seu corpo está ressecado. E aqui entra também a queda de cabelo. O cabelo é o excedente do sangue. Então as mulheres fazem muitos tratamentos para nascer cabelo, né? Se o teu sangue está debilitado, porque quem tem um rim fraco tem secura na pele, atraso menstrual, menopausa precoce, tudo isso enfraquece o sangue, né? A deficiência de rim é a deficiência de sangue também, porque o rim é o que está mais perto do sangue. Então você tem dormência, cãibra, tonteira, visão embaçada, são sintomas que teu sangue está caindo junto com o rim. E aí eu vou dar solução, assim, dicas, né, para começar uma solução aí para te ajudar no seu dia a dia. Mas o cabelo, quando cai, é porque você pode estar com hemograma normal, mas a tua circulação está enfraquecida, tá? Então, para que a gente fortaleça esse rim, antes de mais nada, nós temos que cuidar, antes de eu passar por esses 5 tópicos, nós temos que cuidar de nossa emoção. E aí não tem como você ser mulher sem se emocionar, ser muito prática, né? As mulheres estão se relacionando até em casa, com o companheiro aí, nas relações de uma forma muito prática. Não se envolvem mais tanto, isso debilita o rim. É importante se envolver, se colocar, respeitar o seu corpo, né? Não atropelar. O homem é mais prático nos relacionamentos, mas a mulher não. Ela sofre quando ela é prática. Ela troca de relacionamento, ela exerce essa praticidade, mas depois o corpo marca. Ela fica ansiosa, ela sente bolo na garganta, ela tem vontade de chorar do nada, então ela não suporta ser tão prática. Então se abra com uma amiga, na terapia, num grupo de apoio, aonde você frequenta, mas tenha dignidade com si mesma, né? Saiba analisar basicamente quem é você e o que você sente. Essa é a principal dica para nutrir o rim. E aí depois tem a alimentação. Os alimentos que nascem da terra para o fundo, né, são soluções mais práticas para o seu dia a dia, para contribuir aí com o teu sangue, com o teu yin, com o teu lado feminino. Os alimentos que nascem no fundo da terra. Aí tem o inhame, mandioca, beterraba, cenoura, sopinha dessas raízes. Aproveita que agora não está muito quente. Sopa de raiz nutre o yin, nutre o sangue. Então eu oriento e eu me alimento mesmo de raiz diariamente, para que fortaleça o seu sangue. E junto com essas raízes tem horário fixo para se alimentar. Porque a deficiência de yin, ela afeta muito a energia do rim, que é o órgão que cuida da sua coragem, força, dos seus ossos e do seu cabelo. Então, quando você se alimenta mal, o alimento ele forma sangue e essa energia do sangue ela se aloja no rim. No decorrer da vida, a mulher que chega lá depois do 10º ciclo, que é 70 anos, 77, 84, bem, as mulheres que se alimentam bem e não gastam, porque o yang, o que é gastar muito? É acelerar demais, é usar essa aceleração mental, estresse, são muito quentes, então evapora-se o seu yin, o seu sangue, e aí te enfraquece. Agora eu vou apresentar soluções práticas para que você proteja o teu yin e consiga chegar a 80 anos bem, porque envelhecer não é adoecer. A mulher que envelhece com yin forte não adoece. É importante falar que isso não é uma hipótese, é uma lei. Segundo os critérios de toda a fisiologia da medicina chinesa, isso é uma lei. Quando você tem um yin forte, nenhuma doença importante ocorrerá. Soluções básicas. Se alimente com raízes, batata baroa, inhame, mandioca. O alimento que cresce da terra para o fundo aumenta a força do seu yin, aumenta o teu sangue, fortalece o sangue. Então, na China, é um critério básico para você manter uma mulher. Você vê que as mulheres chegam a 90 anos, eu conheci na China senhoras de 85, 90, trabalhando bem. Então existe uma grande valorização, porque já está na cultura o fortalecimento do yin. Conheci mulheres muito fortes
e o principal é que elas se alimentam bem. Então, esses alimentos diariamente, principalmente um bom café da manhã, com horário fixo para se alimentar. Café da manhã perto de 7, 8 da manhã, almoço perto do meio-dia, jantar perto das 18, sempre à noite a refeição ser mais leve e todos os dias, se você está já com uma debilidade de yin, que você tenha uma raiz nas refeições. Depois o sono. Dormir bem nutre o yin, aumenta a produção de sangue e você envelhece muito melhor, com mais força. Chegar a 80 anos com o cabelo bom, com a pele boa, a textura, o colágeno, dependem do yin. Então, dormir mais cedo e acordar mais cedo. Acordar em qualquer momento da noite é sinal de enfraquecimento. Um bom sono é quem deita e acorda só de manhã. À noite nós temos a produção da melatonina, que é um hormônio que vem da pineal. Esse hormônio ele precisa de escuro e de calma para ser produzido e ele envolve aí, ele leva a um bom sono e ele fortalece a imunidade, a sua defesa interna. Você não pode ter excesso de luminosidade e de estresse à noite, que vai atrapalhar a produção de melatonina. Depois, o envolvimento com a arte. A arte nutre o yin, a arte nutre o feminino. É muito importante, a arte eleva o espírito, que é a conexão com a força divina, que é o Tao. A força divina é quem produziu essa dualidade, né? O masculino e o feminino. Quando você trabalha com a arte, você se envolve com a arte, se nutre o teu lado feminino, que é a música, a dança, a pintura, o mosaico, uma terapia, uma arte manual, qualquer arte que envolva a sensibilidade e o teu prazer, que você goste. Chega em casa tensa, liga uma música que você gosta, diminui a luz, dance, mesmo que seja sozinha, pega o seu lado sensitivo através da arte, que isso com certeza vai nutrir o yin. E isso vai estimular melhor a produção de sangue. E eu vou deixar para você aqui um exercício que é muito bom. Você observe bem, vai entrar na edição, o ângulo da minha coluna, vai ter uma projeção do quadril para frente, a respiração sem esforço, sem barulho, e você vai observar ciclos respiratórios. Inspira e solta. E você vai fortalecer o seu rim com esse exercício. O rim forte é uma vida longa e força no teu yin. Se você tem queda de cabelo ou o cabelo ficou branco muito cedo, isso mostra também uma deficiência do sangue, da sua circulação. Às vezes é hereditário. Mulheres muito novas com cabelo branco. Como eu vou saber, Raquel, se o meu cabelo branco foi uma deficiência do meu rim? Porque o rim está ligado ao sangue e o sangue está ligado ao cabelo. Você vai analisar se você tem sintomas de rim, que é o órgão nobre para produzir um bom yin, que é o sangue, essa calma, coragem, isso vem muito do rim. Você vai observar se você tem dor lombar, fraqueza nas pernas, memória fraca, ossos fracos, dente já enfraqueceu cedo, isso tudo e muito medo. São todos sintomas de deficiência do rim. Se você tem, aí você tem que fazer 3 vezes por dia, urgente, esse exercício do rim, que é um verdadeiro diamante. Eu ensino há 20 anos, tem pacientes que fazem há anos, não tem dor lombar, tem boa memória. Para nossa cultura é muito diferente. Pô, só cair um pouquinho o quadril e respirar, mas é um verdadeiro diamante. Faça todo dia, deixe o comentário para mim, como vai melhorar a sua disposição. E é proibido dor lombar, que é a parte baixa da coluna. Essa é a região que é a casa do rim. É proibido que haja dor nessa região. Se você tem, mais um motivo para você realizar o exercício do rim. Eu vou deixar para você também um e-book com resumo do que eu falei, porque são muitas informações. E mude hábitos, cuide da sua sensibilidade, se alimente bem.
Observe aí Vinícius de Moraes, Chico Buarque, né? Os compositores artistas, quando falam da mulher, falam da sensibilidade, da tristeza, do carinho. Ser mulher com saúde hoje é fundamental que você respeite o teu lado feminino. Seja mais feliz e mais forte, sem adoecer. Gratidão, uma excelente caminhada. Eu estou aqui para contribuir com a tua saúde. Caso você tenha dificuldade, pode fazer 5 respirações. Caso você tenha facilidade, pode fazer 18. Sempre respeitando ciclos a partir de 9, ciclos de 9. Então, eu vou fazer 9 ou 18 até 36 respirações.